Metrópole em Foco, para discutir a cidade que queremos, seus problemas e suas soluções. Bom dia, nós estamos aqui já no terceiro bloco aqui do Metrópole em Foco, recebendo aqui hoje no bate-papo, que nós vamos fazer um apanhado geral das eleições, em todos os sentidos, tá? Vamos falar aqui sobre se houve ou não, quantos crimes eleitorais, o que é que se pensa sobre isso. Nós temos a cientista política, mas vamos começar aqui pelas mulheres. Tatiana Ceni, vê se o nome, se eu pronuncio certo, é Chicarino. É Chicarino, mas Chicarino. pode aportuguesar, Chicarino, pode ser. Pode ser. Pode ser. Mas se for aportuguesado, vai ficar Chicarino. Exato, isso mesmo. Qual que você prefere? Pode ser Chicarino, pode ser Chicarino. Pode ser Chicarino? Tá sim, bom. sim. Tá. Tatiana Ceni Chicarino, ela que é cientista política, doutora e mestre em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo, coordenadora da graduação de Sociologia e Política na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, professora de graduação e pós-graduação nessa mesma instituição, onde também atua como coordenadora acadêmica dos programas de MBA, pesquisadora do Núcleo de Estudos de Arte, Mídia e Política da PUC São Paulo. Também leciona o curso de pós-graduação nas redes digitais Política e Cultura, pesquisadora do Observa, que é o Observatório de Conflitos da Internet, e tem se dedicado aí aos temas comunicação política, desinformação, discurso político, campanha eleitoral, democracia e autoritarismo. É isso? Isso mesmo. Então, bom dia, doutora Bom Tatiana. dia. Esse daqui é assim, um resuminho. É o mínimo do mínimo. Por isso que eu falei ali em off, né? Que eu pensei que chegaria uma senhora com uns 90 anos, porque o currículo dela é umas 10 páginas. Tá bom. Mas é tão novinha, né? Vem aqui uma menina, né? Nem uma menina. Tá ótimo. Doutor Alberto Rolo, sócio da Alberto Rolo Advogados Associados. Também ele é bacharel em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. É professor de Direito Eleitoral, Direito Constitucional, Introdução ao Estudo de Direito e da Ética de Disciplina, com atuação profissional nas áreas de Direito Eleitoral, Político e Partidário, também administrativo, civil e empresarial. Um mestre aí também na questão aí do direito eleitoral, que muito se discutiu nessas eleições e muito vai se discutir daqui para frente. Bom dia, doutor Alberto Rolo. Bom dia, Pedro. Eu agradeço mais uma vez o convite para estar aqui na Rádio Trianon. Cumprimento também os amigos na mesa e vamos ter um bate-papo bacana. Tá ótimo. Paulo Augusto Bacarim, que é formado em Direito pela USP, aqui no Lago São Francisco. Isso lá naquela turminha ali de 92, né, Bacarim? Né? Exato. Procurador da Câmara Municipal de São Paulo, é isso, né? Isso. Procurador. Ele é concursado, né? Já há 30 anos. 30 anos. Ocupou as funções de supervisor de elaboração legislativa, procurador-geral, secretário-geral administrativo, procurador-geral, eu falei assessor jurídico, inclusive da liderança do MDB, na Câmara de 2018 até 2022. E, mas está ali como o procurador da Câmara Municipal de São Paulo. Bom dia, doutor Bacarim, doutor Paulo Bacarim. Bom dia, Pedro, mais uma vez. Está aqui, eu me sinto em casa. Posso dizer que eu me sinto em casa aqui na Rádio Trianon. É um prazer estar aqui e principalmente com os convidados que você trouxe hoje. Não? Que me deixa muito... É um prazer ter uma conversa de nível com os convidados que você trouxe. Certamente será. Bruno Hoffman, repórter Bruno Hoffman, jornalista. Igual o currículo dos outros, eu tô com vergonha do meu aí, ó. Repórter. Bruno Hoffman, jornalista, apresentador do podcast da Gazeta de São Paulo. De Olho no Poder. De Olho no Poder. Repórter da Gazeta de São Paulo. Repórter também em colaboração com o Diário do Litoral. Morador da Vila Maria. Corintiano não é boa coisa, né? Não é boa coisa. Mas isso aí a gente deixa. É hoje, né?
O que é hoje? É hoje. Contra o Atlético Paranaense é hoje, mas vamos aí analisar a campanha que eu achei a mais pesada que eu acompanhei na minha carreira. Também não sou tão experiente assim, tenho uns 45 anos, mas tenho 20 anos de jornalismo político. É a campanha mais pesada que eu vi aqui no município, pelo menos. Né? Bom, abrindo aqui, eu quero só falar abrir um pouco aqui para o doutor Bacarin, porque nós vamos falar de direito eleitoral, nós vamos fazer tem uma pesquisa muito legal aqui, uma pesquisa que enviaram isso daqui já em setembro, hein? No finzinho de setembro, e a da doutora também está aqui, né? Aqui. E falando aí sobre apoios de segundo turno, né? Já fazendo uma... Agora, doutor Bacarinho, vamos lá. Pois não. 20 novos vereadores na Câmara, né? Pessoas de primeira viagem, assim. Muitos deles, daquilo que nós conversamos, com alguns que, inclusive, nós entrevistamos aqui, não tinha nem noção do que é o regimento interno da Câmara. Então, vão chegar ali, né? Muitos vão chegar, alguns, sei lá, mas vão chegar sem saber o que é o regimento interno da Câmara. Então, é assim, estou entrando assim, sem ter noção nenhuma. Como é que é isso? Por exemplo, a Câmara tem um pessoal que vai dar suporte para ele. Fala, olha, senta aqui, você vai ter que aprender aqui no Caminho Suave, aqui na cartilha Sodré, na cartilha Caminho Suave, porque você tem que entender o regimento interno da Câmara, porque senão você não vai... A gente já, em todo início de legislatura, Pedro, a gente faz, na Câmara, a gente organiza, são vários eventos, vamos assim dizer, vários treinamentos, entendeu? Alguns voltados para os próprios parlamentares que estão entrando, né? E alguns voltados para as equipes. E a gente elabora, por exemplo, um manual de elaboração legislativa. A gente procura dar esse suporte, porque senão o sujeito entra lá, aí fica o vereador que não sabe praticamente nada, né? E o vereador que sabe. E chega a ser meio constrangedor para o novato, né? Ele não tem noção. Ele não tem noção de como é que funciona, por onde que começa o processo legislativo. Antes que eu falo, antes da digitalização, hoje os projetos de lei são todos digitais. Não tem como você dar entrada em papel, né? Mas antes tinham 7 cópias que você tinha que dar entrada. E hoje, tudo bem, não tem 7 cópias, mas tem um aplicativo que você tem que saber operar ele, né? E então a gente faz, a gente se prepara justamente para acolher não só o parlamentar que está chegando, acolher em grupo, como também depois fazer um trabalho pessoal, de visitar o gabinete do parlamentar para ter uma conversa, para explicar como é que funciona, para que ele se sinta acolhido, né? Para que ele se sinta acolhido, e a equipe dele também. Porque senão ele passa lá o primeiro ano praticamente sem saber como é que funciona. E o regimento interno é a lei da Câmara, né? Se você não souber navegar no regimento interno da Câmara, você vai apanhar muito. Você vai apanhar muito. No processo legislativo, no processo parlamentar, você vai apanhar muito. E aí você deve ter aquele vereador da oposição que fala, não, faz assim, só para ver o cara se ferrar mesmo. Né? Não, a gente procura, a Procuradoria, a gente marca muito isso, né? Eu costumo dizer que a gente tem uma assessoria institucional. Então eu costumo dizer assim, nós somos, a gente não joga o jogo, né? A gente não joga o jogo político. Isso a gente frisa muito. A gente deixa muito claro para o vereador desde o primeiro dia que ele entra. Então a gente faz uma metáfora. Quer dizer assim, encare a gente como o massagista, né, do jogo. Só que nós atendemos os dois times. Né? Essa metáfora ela falha porque no jogo de futebol, cada equipe tem a sua equipe de massagistas. Né? A gente pede licença para essa correção e fala, ó, o jogo vocês jogam, né?
Quando tiver alguma contusão, a procuradoria entra, né? Mas a gente não joga o jogo. A gente, no máximo, te prepara para jogar o jogo. A gente faz a massagem para você se recuperar da contusão. Mas quem joga o jogo é você. Porque o parlamentar teve voto. Isso é muito, e a gente respeita muito isso. Sim. Isso é muito importante. A democracia no Brasil ela é representativa e o parlamentar teve voto. Então, o exercício da soberania dele, né? Ele que teve voto. Então, a gente procura deixar muito claro essa situação, que a Procuradoria sempre assessora o processo legislativo. Quer dizer, a Procuradoria tem um lado administrativo e tem um lado de processo legislativo. O lado administrativo até demanda mais da gente, porque tem funcionários, tem contratação, tem a demissão, tem as licitações, os contratos de informática, enfim, a zeladoria do prédio da Câmara, enfim. Mas tem um setor da Procuradoria que é ligado só ao processo legislativo. Aliás, são 2 setores. E a gente procura deixar bem claro, olha, jogue o jogo. A gente te ajuda a jogar o jogo, mas a gente não participa do jogo político. Tá certo. Entre Palmeiras e Corinthians, o senhor é Juventus. Mais ou menos isso. Tá ótimo. Bruno. Eu queria fazer uma pergunta para o doutor, só antes de entrar. Só uma dúvida. Em processos de impeachment, por exemplo, de impedimento de algum... Impeachment não, né? De cassação de mandato de algum vereador, como aconteceu com o Camilo Cristófaro. Camilo Cristófaro. Vocês entram na história também auxiliando a direção da casa? Totalmente. Totalmente. A corregedoria, quando envolve algum parlamentar, porque você tem os funcionários, e aí tem uma comissão processante disciplinar, que é para funcionários. Quando envolve vereador, é a corregedoria, ou seja, são os próprios pares que vão julgar, que vão colher informações e julgar e emitir um parecer. Entretanto, nós temos 2 procuradores designados para a corregedoria, e de maneira a que o processo se desenrole dentro da legalidade estrita, para que o jogo, vamos voltar à palavra, né, possa ser jogado. Então, a gente trabalha, na corregedoria, a gente trabalha muito também e nesse processo, mas dentro do contexto, mas, por exemplo, indo além um pouco, Pedro, a gente não faz, por exemplo, o relatório. O relatório do corregedor que vai ser votado, porque esse documento é um documento político. Assim como a Procuradoria, a gente explica também para os vereadores desde o começo, a Procuradoria da Câmara não faz relatório de CPI, porque é uma narrativa política. Então, sobre os mesmos fatos, é muito comum, praticamente todas as CPIs, vamos dizer assim, tem 2 relatórios, tem um relatório do relator e tem um relatório divergente. E o dia que a Procuradoria fizer o relatório, automaticamente fala, não, esse aqui é o que vale, esse aqui é o relatório técnico. Está tomando lado. Então, narrativas políticas, a gente não atua. Tá certo. Mas atua para garantir a lisura do processo. Senão, depois o Roberto Rolo vai lá e aí anula tudo. Vamos lá, Pedro. Eu queria falar também sobre essa eleição na Câmara de São Paulo, que a gente estava falando nos bastidores, que é uma renovação de 22 vereadores, de 20. Mas há também uma renovação etária, porque eu peguei aqui o top 10, os 10 mais votados, a maioria aqui, boa parte, tem menos de 40 anos, eu tenho por aí... Luana Alves tem deve ter uns 25, 26 anos, a Luna Zaratini, o Lucas Pavanato, que é o mais votado, a Ana Carolina Oliveira, que é a segunda mais votada, a Amanda Pascoal. Então a gente vê uma renovação etária que tem a ver um pouco como ele se posiciona nas redes sociais também, que não basta só estar nas redes sociais, tem que estar na linguagem de rede social, que uma pessoa como, por exemplo, o Ricardo Nunes não saberia fazer se fosse um candidato a vereador com a mesma naturalidade, só para pegar um político mais experiente. Então eu acho impressionante como ela está cada vez ficando mais jovem, a Câmara, muito por causa do peso da rede social.
esse pessoal que não se reelegeu é um pessoal mais velho que deu lugar a esses mais novos. O que me impressionou muito foi a Adilson Amadeu, que tem muito pouco tato com rede social, apesar de ter um público ali entre os taxistas, né? Apesar que alguns discordam dele por alguns motivos, mas não conseguiu. Ou Bruno Covas Neto também, que não entrou na rede social do jeito que deveria, também tem a crise do partido dele, conseguiu 5 mil votos. 5 mil. Então esses políticos... O partido todo não conseguiu fazer uma cadeira. De 8 para nenhum. De 8 em 2020 para nenhum. É um que alguém disse que é um case de insucesso muito, muito relevante. Então, doutora Tatiana, vamos lá. Nós temos aqui uma pesquisa, né? Inclusive acho que foi a senhora que comandou essa pesquisa todinha. E aqui, eu acho que vocês acertaram aqui mais ou menos que em cheio, né? Porque vocês deram aqui no início da pesquisa, falando aí, porque estava tudo muito embolado, né? Nunes, Boulos, Marçal. Sim, sim. Mas pela pesquisa aqui, por aquilo que eu li, fala muito que a coisa ia ficar mesmo entre Nunes e Boulos, né? Embora o Marçal tivesse ali em cima. Depois começou aquela pipocar que estava havendo uma manipulação na eleição, mas isso é normal, né? Quem perde reclama, né? Eu não vejo quem perde aplaudir. Como é que a senhora vê essas eleições? E assim, uma coisa que muito preocupa, é surpreendente, mas muito preocupa, foi o número de votos nulos, votos em branco, abstinência, que dessa vez subiu demais, né? Como é que a senhora analisa isso? Isso subiu de forma geral, né? Então, se a gente pegar as capitais, acho que a única que teve abaixo do percentual nacional foi Fortaleza. Talvez se explique um pouco pelo trabalho que os candidatos à prefeitura fizeram nas redes sociais, né? Fortaleza foi um caso muito interessante, né? De disputa, enfim, entre eles nas redes sociais, especialmente no TikTok, com muito humor, enfim. Fortaleza é a cidade do humor no Brasil, mas rede social não ganha eleição necessariamente, mas é uma variável muito importante quando a gente pensa em eleição, né? Agora, a abstenção tem subido, né, de forma geral nessas capitais. Então, a gente teve em Porto Alegre uma abstenção muito grande, no Rio de Janeiro também. O que a gente tem pensado, né, numa possibilidade disso, ainda precisa fazer mais pesquisa, principalmente qualitativa, é de que a gente está se aproximando um pouco do que é os Estados Unidos. Embora seja uma eleição muito diferente, o voto lá não é obrigatório, como é aqui, a facilidade da digitalização, né? Então a gente tem, né, é muito mais fácil hoje você justificar, né, a ausência do voto, enfim, pagar multa. Isso pode estar gerando no eleitorado um fenômeno que é essa facilidade. Então ele precisa ser motivado primeiro, como é nos Estados Unidos, né? Primeiro você precisa motivar as pessoas a irem às urnas e depois em quem votar. A gente pode estar diante desse fenômeno, né? Mas também de outras duas possibilidades, de desinteresse e desilusão, né? Que são coisas diferentes, mas que identifico que possivelmente isso tenha acontecido em Porto Alegre. Possivelmente eu vejo, esses candidatos não me representam, tanto faz um ou outro, então nem vou, porque pela política eu não consigo resolver os problemas coletivos, né? Agora, em São Paulo, aumentou, mas pensando nacionalmente não é um fenômeno tão díspare assim. Eu acho que assim, o que a gente poderia ressaltar de muito relevante dessa eleição, quando a gente olha para a prefeitura, foram os três estarem bem próximos, né? Muito próximo. A gente nunca viu isso, né? Também é uma tendência de que você tenha dois candidatos no majoritário que eles vão disputar os votos, né? Se a gente vê nas eleições passadas, mas 3 nós nunca vimos, né? Então, isso foi bastante interessante de observar, né? Eu queria comentar um pouco o que o Pedro falou sobre a vereança. Acho que é uma coisa muito interessante, né? Porque tem a questão das redes sociais, né? Então, a gente, né, eu trabalho bastante com isso. É fundamental hoje para qualquer político trabalhar com redes sociais. Mas ela é um dos elementos, né, que vai compor aí uma estratégia de campanha que
não começa, né, no período eleitoral, exatamente, né? A gente tem observado também um fenômeno que a gente chama de campanha permanente, né? Então, os candidatos, eles têm que estar o tempo todo nas redes sociais, de alguma maneira, mobilizando esse eleitorado. Então, por exemplo, o Pavanato, né? Há muito tempo, né? Trabalhando junto com o vereador, o Fernando Holliday, com uma estrutura ali, né? Do MBL. Então, né? Isso também, né? É um fator importante para a gente pensar nessa vitória eleitoral dele. Outros candidatos com outras questões, né? Amanda Pascoal, com apoio também de uma deputada que é bastante conhecida e muito influente em rede social, né? Mas também eu acho que é interessante notar que a gente sempre fala que não tem renovação, né? Do ponto de vista não da Câmara, estou falando de lideranças. Sim. E a gente está vendo isso acontecer, né? Então, na cidade de São Paulo, por exemplo, Luna Zaratini, com um percentual, um número de votos muito expressivo. Então, mas o Partido dos Trabalhadores não renova. Será que não renova mesmo? Ou será que falta também, né, das direções de partido olharem mais para isso, que o eleitorado está, né, apontando que sim, tem, né, a soberania, né, do voto nesses figuras. Eu acho que esses são elementos importantes para a gente começar a discutir aqui. Tá certo. Tem alguma pergunta aí, Bruno? Se não, fazer agora para o doutor. Eu faço uma pergunta e a gente passa para o doutor, vamos então, para a professora. Professora, que a gente viu aqui, a senhora disse que pela primeira vez teve 3 candidatos na capital ali com boa margem. Eu concordo. O que eu percebo é que houve da situação, como sempre acontece, da situação de direita, centro-direita ou de direita, da oposição de esquerda, e dessa vez teve um outsider que não derrubou nenhum dos dois. Ele conseguiu subir, o Pablo Marçal, sem afetar os dois. Sem ter problema. Esse aí, 90% pelas redes. Esse por redes sociais. Esse fenômeno não é muito curioso, que se manteve aquela polarização que sempre tem em São Paulo entre PT e alguém de direita, o PSDB normalmente, né? Ou de centro-direita, e agora o crescimento do Marçal embolando o jogo ali? A gente ouviu muito falar em outros momentos, né, que queríamos uma terceira via, se queríamos, não queríamos, né, apareceu, só que o antissistema, o outsider, né, eu acho que é isso mesmo, assim, ele vem, ele sim um candidato que é digital, né, então, diferentemente, por exemplo, do Bolsonaro, né, que foi deputado mais votado no Rio de Janeiro em 2014, já tinha uma trajetória na Câmara, e que vai utilizar as estratégias digitais de uma forma bastante eficiente ali em 2018, mas ele vem do campo da política, né? O Marçal, ele é mais próximo, digamos assim, do Trump, que vem do mundo né, de celebridade, no caso do Trump, né, reality show, no caso do Marçal, coach, um marketing digital muito forte na figura dele. Ele vai para o campo da política, né? Então, a gente tem observado isso acontecer não só no Brasil, né? Então, em outros países isso também acontece. O Milei na Argentina também tem algumas semelhanças com esse fenômeno, né? E aí ele consegue... a gente tem trabalhado com um conceito que é hackeamento dos partidos, porque o Marçal, ele quase que é um partido hospedeiro, né? Ele poderia estar em qualquer partido, né? Independentemente. Por quê? Porque ele vai vir com essa força, né, do digital, e aí o partido ele precisa, porque, né, na legislação é necessário que você tenha filiação, né? Não tem candidatura independente no Brasil. E aí ele consegue, de fato, sair dessa oposição ou duopólio de um partido ou outro, né? PSDB, historicamente São Paulo, mas MDB agora e PSOL, PT, né? Ele consegue sair dessa coisa do partido, né? E pegar eleitores que querem mudança, porque os dois estão nesse campo da mudança, né? Boulos e Marçal, porque não é a continuidade, né? O Nunes é a continuidade de uma gestão, é o incumbente, mas consegue trazer outros elementos, né? Então, de insatisfação com a política, de insatisfação com o sistema partidário, com, né, partidos, enfim, que dá para uma pessoa de fora fazer diferença na política. A gente sabe que não é assim que funciona a política, né? Que a institucionalidade ela enquadra, enfim. Mas talvez, né, é possível que a gente veja mais fenômenos como o Marçal,
né? E eu gostaria de saber depois, do ponto de vista do que foi feito na campanha. Exato, eu ia fazer justamente essa pergunta para o doutor Alberto Rolo. Porque é o seguinte, olha, diante de tudo isso daí que nós ouvimos, né? A doutora mesmo colocou que o fenômeno Marçal, ele não precisava de um partido, né? Ele precisou estar num partido para poder participar do pleito, senão ele ia ser só uma grande bagunça, enfim, mas não ia ter coisa alguma. Mas ele causou muito, tá? Eu acho que ele afrontou a lei eleitoral, e parece que a lei eleitoral ainda foi até certamente branda com ele, né? Perto de tudo aquilo que aconteceu, porque nós vimos assim um circo dos horrores, e ele protagonizou bem isso aí, né? Embora exista esse ataque, né? Entre os candidatos, mas não da forma como chegou, né? De usar a palavra chula, de usar apelidos, de colocar as coisas de tal forma. Mas olha, ele marcou, pelo menos ele agora marcou um território, tá? E terminando as eleições, começou a acusação de fraude eleitoral, tá? Que você viu que nós estávamos chegando, isso aquilo, quando deu 10 horas, 8 horas, 19 horas e não sei quantos minutos, começaram a mexer, a TV piscou, o bolo subiu, já viu isso lá? Bom... Não, mas justiça seja feita, eu não vi isso do Marçal, ele fez isso? Era isso que eu ia falar, eu não vi o Marçal aceitando o resultado. Sim, não. Mas houve... Eleitores dele é outra coisa. Não, exato, mas ele não vai fazer isso mesmo. Né? Isso era muito natural. Isso era muito natural. Mas vamos lá. Como é que o senhor vê? E houve realmente aí, feriu muito a legislação eleitoral. Não feriu não, doutor? Então vamos lá. Às vezes a gente fala, Pedro, que falar por último... dependendo da circunstância é ruim, e aqui está sendo bom. Mas vamos lá. Ruim quando você está numa palestra, ruim quando você está numa sustentação oral, porque todo mundo já falou, e aí você fica repetindo, e aí é chato, né? Aqui não, aqui eu vou pegar as ideias, né, de todo mundo que falou, e a gente desenvolve, é muito bacana, muito bacana. E eu vou começar pelo que o Paulo falou, sobre a democracia, sobre o respeito que o vereador tem que ter lá, porque no plenário cada vereador é um voto igual ao outro. Não importa se ele fez 100 mil votos, 200 mil votos ou 10 mil votos e foi eleito pelo quociente eleitoral, no plenário ele vale um voto igualzinho. Então isso é bacana, ele tem legitimidade para estar lá. Pode ser que eu não tenha votado nele, mas alguém quis que ele estivesse lá, alguém quer que ele esteja lá. Isso é muito bacana da democracia. E ele tem legitimidade e ele tem o voto dele lá no plenário. Isso eu acho muito bacana. Sobre o que a Tatiana falou, você vê que é bacana falar depois, porque sobre o que a Tatiana falou, eu acho importante, e ela lembrou alguma coisa que a gente falou da outra vez que eu estive aqui. O voto no Brasil é obrigatório, né? Mas mais ou menos, porque, como você lembrou, a facilidade de você justificar é tão grande que o sujeito ficou, não, eu justifico depois. Quer dizer, não precisa mais nem ir no cartório eleitoral. Antes precisava ir fisicamente, pegar a fila. Hoje já não precisa mais. Então, você justifica pelo e-título, justifica depois, tem 60 dias, é bom a gente falar isso agora, né? Então tem 60 dias depois do primeiro turno para justificar. E se não fizer isso, vai pagar uma multa, né? Lembra, Pedro, acho que a gente falou isso aqui também da outra vez. R$3,51. Né? Acho que nem tem R$1 para pagar, 1 centavo, mas que não tem moeda lá. Quer dizer, não tem. R$3,51, quer dizer, sabe? É mais barato que tomar o ônibus, né? Com certeza, quer dizer, então, sabe, é obrigatório, mas não é, né? Quer dizer, então, e aí desse fenômeno dessa abstenção, eu ouvi, para acrescentar para a Tatiana nas pesquisas dela, e eu quero voltar aqui depois do segundo turno para a gente ver se isso aconteceu ou não, sim. Esse fenômeno, eu vi algumas pessoas dizendo que não iriam votar no primeiro turno porque tinha vários candidatos, tinha brigas. Eu não voto no primeiro, que vai ter segundo turno mesmo. E aí eu voto no segundo turno, porque aí já tem só 2, aí eu vou escolher um dos 2, né? Então vamos ver se essa abstenção cai no segundo turno, e essa seria uma das explicações. Quer dizer, não adianta, tem 6, 7, 8 candidatos, isso vale para outras cidades também,
Eu já vou ter que ir no segundo turno mesmo, né? Então aí no segundo são só 2, aí eu escolho. Achei bacana esse raciocínio também, né? Ouvi de pesquisadores aí em outras cidades grandes. Mas vamos lá, vamos falar do Marçal. Com certeza, eu também, e eu ouvi isso da Tatiana quando a gente chegou aqui, com certeza foi a eleição mais bruta, vamos dizer assim. O Bruno também falou isso, né? Mais bruta, acho que não tem outra palavra. E isso assustou de alguma maneira. Aí a gente tem que fazer pesquisa e estudar esse fenômeno dessa eleição. Em relação ao Marçal, ele mesmo falou que eram 260 processos, mais ou menos, que teve na Justiça Eleitoral. Eu assisti às sessões do TRE ou fui lá, porque tinha processos do nosso escritório, então tinha interesse, eu estava lá presencialmente, eu assisti pelo YouTube, porque todas as sessões são transmitidas pelo YouTube. Então, eu via os advogados das partes, né, que estavam disputando lá, mencionando as ilegalidades. Ele foi condenado dezenas de vezes. Dos 260 processos, ele já tem dezenas de condenações. Lógico, em algum momento por propaganda irregular, direito de resposta, então não tem uma consequência mais séria. Mas eu não tenho dúvidas, e agora dá para falar porque ele não está mais na disputa, juridicamente, eu não tenho dúvidas que ele vai ser condenado e ele vai ficar inelegível. Então, eu não fico falando muito em Marçal 26, Marçal 28, porque tem pelo menos 2 processos muito sérios lá, que é o problema dos cortes e recortes, que ele ensinou as pessoas a fazerem e pagou para as pessoas fazerem. Isso vai ser apurado, evidentemente, mas se for verdade, não tem como, Pedro, a Justiça Eleitoral não aplicar a lei, e nesse caso a lei fala em inelegibilidade de 8 anos. Bom, vai ficar lá igual o Bolsonaro, tá? Esse é um. Segundo processo, e aí é mais recente, que é o problema do laudo do Boulos, lá que foi na antevéspera, sexta-feira, que já tem um laudo técnico da Polícia Civil, que diz que o documento é falso, e um outro laudo técnico da Polícia Federal, que também diz que o documento é falso. Então a gente pode dizer, olha, ele usou o documento falso, porque tem laudos técnicos que dizem isso. Lógico que tem direito de defesa, tem contraditório. Eu também não tenho dúvida que ele vai ser condenado nesse processo. E aí a consequência é a mesma. Inelegibilidade de 8 anos. Aí a acusação é abuso dos meios de comunicação social, porque ele fez isso pela internet. E a consequência vai ser inelegibilidade de 8 anos. Então, eu não vejo horizonte eleitoral próximo. Lógico, ele é jovem. Então, daqui 8 anos, quem sabe, ele está aí na disputa de novo. Mas eu não vejo dúvida que ele vai ser condenado. E outra coisa, os 8 anos contam a partir de 24. Não é depois que ele for condenado, é a partir de 24. Então é só fazer a conta. Então esse horizonte é de 8 anos, de 24 para frente. 32 ele já... aí de 24 mais 8 para frente. Agora... Fenômeno partidário. Realmente, eu gostei da expressão, Tatiana, como é que foi? Você falou que ele pegou o partido... Hackeamento hospedeiro. do partido. Não, o partido hospedeiro. Que bacana, né? Eu também gostei. Hospedeiro. Hospedeiro. Então, agora, depois de 28% de votos, tenho certeza que está cheio de partido querendo o que pensa mais ou menos como ele, né? Querendo que ele se filie. Aí são partidos maiores que vão ter tempo de televisão e rádio, que vão ter fundo partidário, então vão ter condição de alguma maneira investir mais se ele estiver tiver a possibilidade de ser candidato. Então tenho certeza que já tem aí uma meia dúzia de partidos melhores que o partido Nanico que ele se filiou, interessados nele. E vamos ver o que vai acontecer. Agora, 28% do eleitorado também é outro raciocínio que a sociologia, a ciência política, alguém tem que me dar uma explicação razoável para isso, porque alguém que praticou reiteradamente ilegalidades, alguém que desafiou a lei diversas vezes, eu não entendo esse discurso. É que aí, Paulo, a gente, nós que somos advogados aqui na mesa, acho que, não sei se tem mais alguém formado em direito. É ruim a gente
ouvir o discurso, alguém que diz, eu vou mudar o sistema, eu vou fazer as coisas diferentes, o A é corrupto, o B é corrupto, e eu pratico ilegalidade, vale tudo? Quer dizer, eu não entendo. Praticar ilegalidade, isso para os nossos ouvintes entenderem, para mim, praticar determinados tipos de ilegalidade, como o abuso do poder econômico, o abuso do meio de comunicação social, é uma forma de corrupção. Quer dizer, então como é que eu acuso o outro de ter envolvimento com o PCC nos ônibus, acuso o outro de ter envolvimento com o mensalão de não sei o quê, e eu pratico de alguma maneira a corrupção também. E quero ser diferente? Não, eu estou fazendo a mesma coisa. E mesmo assim eu tive 28% dos votos. Para mim, eu não entendo. Você, eleitor, você então escolheu quem é o mais corrupto ou o menos corrupto? Porque não dá para dizer que tem santo aí. Quer dizer, então, eu votei 28%, e aí, então, eu aceito esse tipo de corrupção. Se eu quero mudar, eu tenho que mudar para alguém que não tem nenhum comprometimento, não pratica nenhuma ilegalidade. Porque Doutor Rolo, o que chama a atenção é a falta de limite, né? É o enfrentamento à lei. Essa falta de limite, a lei ora a lei, dane-se. Isso é que é muito sério. E aí, e o Pedro lembrou, né? E a Justiça Eleitoral e a lei? Quer dizer, aí a Justiça Eleitoral vai lá, aplica a punição, suspende as redes sociais. Ele vai lá e faz outras redes sociais. Quer dizer, em questão de minutos. Mas eu ouvi certa vez de um camarada, colega também, de profissão, jornalista, tudo, mas que ele, assim, ele abominava o PSDB e idolatrava o PT. E numa discussão que nós estávamos falando na época, e falava sobre corrupção, que houve corrupção no governo do PT e tinha corrupção no governo do PSB, ao vivo ele falou, bom, mas eu vou ser bem claro, eu prefiro a corrupção do PT do que a corrupção do PSDB. Eu falei, aqui acabou a conversa. Aí acabou a conversa. Aí não tem mais nada, não dá mais o que... É mais ou menos por aí. Então, mas tudo bem, vamos estudar a partir de agora esse fenômeno, porque eu realmente não entendo. De maneira mais rasa, talvez, não com uma visão sociológica que se vê de uma forma mais ampla, mas me permite só uma coisa. Claro, fica à vontade. Eu também, doutor Rolo, eu não entendo. Eu não entendo. Quanto tempo você está em Câmara? 30 anos. 30. Eu ouço muito o argumento, pelo menos ele é diferente, ele fala umas loucuras e vai fazer algo diferente. O que eu não entendo, pelo menos ele vai mudar o que está aí. O que eu não entendo é que nunca serve pro Altino Prazeres do PSTU, né? Pelo menos ele vai mudar o que está aí. É sempre alguém de uma extrema direita, né? Pelo menos ele vai mexer no sistema. É esse o argumento que muitos dos votadores... Não, ele fala algumas besteiras, também achei que o laudo era falso, que isso não se faz, que não falaria aquilo da Tabata... Mas ele vai mexer no sistema porque o sistema é sujo e ele vai dar. Ele é maluco. Se usa esse argumento elogiosamente. Ele é maluco. Como se fosse uma coisa positiva. É uma explicação. Para mim, enquanto alguém que milita no direito, eu penso, alguém que faz uma ilegalidade pode fazer 2, 3 ou 4. Abriu a porteira, a hora que né? estiver na prefeitura, pode continuar fazendo ilegalidade. E não se arrependeu, né? Não é que ele fala, me arrependi disso, não, continua. A pergunta que eu queria fazer para o doutor, eu fiz quando o senhor foi lá na Gazeta de São Paulo. Vamos ver o que a gente ouviu nessa campanha eleitoral. Ladrão de creche, invasor, tudo sem condenação. Usuário de cocaína, né? Cheirador, para usar um termo mais grosseiro. Estuprador, né? O Jack, para usar um termo mais grosseiro ainda. Culpado pela morte do pai, que pra mim é o pior absurdo que eu vi, pior que cocaína, pior que qualquer coisa. Culpar uma adolescente na época de ser culpado pelo suicídio do pai. A Justiça Eleitoral não pode fazer nada antes da votação? Essa é uma boa pergunta. Eu respondi isso diversas vezes, até na sexta-feira, antivéspera, por causa do tal do laudo lá da cocaína. Não. Hoje, a Justiça Eleitoral não tem mecanismos para retirar o sujeito da véspera da eleição. Não tem como, até porque a eleição tem data marcada na Constituição. Primeiro domingo de outubro, último domingo de outubro, segundo turno, onde houver. Se houver, onde houver. Então, não dá para você tirar do primeiro turno e depois dizer, não foi tão grave assim, dava para ele ter participado do primeiro turno. Porque não dá para você voltar no tempo. Então, é uma medida muito complicada e eu vi acusações... Tirar da eleição é uma medida extrema, mas não tem um meio termo? Tem um processo. Lógico, tudo isso, esses exemplos que você mencionou são, né, dependendo de cada caso, mas calúnia, injúria, difamação. Isso é crime. E tem direito de resposta também, né? Durante. Também, É que o direito de resposta não é crime, mas a calúnia, a injúria, a difamação, a cocaína sem prova, bateu na mulher sem prova. Mas é crime na justiça comum.
comum, né? Não, a Justiça Eleitoral também tem, o Código Eleitoral também tem. Então, tudo isso está sendo processado, está lá no universo. Eu acho que o número é esse. Então, bem claro para os ouvintes, não tenho certeza, mas ouvi 260 processos. Então, estaria dentro dos 260 processos, ou está dentro dos 260 processos, todas essas calúnias, injúrias e difamações. Em algum momento ele vai ser condenado também. E se for condenado criminalmente, aí tem suspensão de direitos políticos. Aí a gente não fala nem de inelegibilidade. Aí complica um pouquinho a conversa, mas inelegibilidade não é igual a suspensão de direitos políticos. As duas questões jurídicas impedem o sujeito de ser candidato no futuro, mas são origens jurídicas diferentes, processos diferentes, fundamentações diferentes. Então, se houver a condenação criminal definitiva, ele tem suspensão de direitos políticos também. E desculpa, mais uma pergunta. E se ele vencesse a eleição, ele poderia ficar inelegível no começo do mandato dele? Poderia. Aí. Poderia o mandato cassado? Sim, a pergunta é importante. Nesses processos que eu mencionei, pelo menos nesses dois, lá dos cortes, recortes e esse do laudo falso, tem também como consequência na lei a cassação do diploma. Então, se ele tivesse sido eleito, poderia ter o diploma cassado e aí teria que fazer uma nova eleição aqui em São Paulo. Que, aliás, está acontecendo isso, Bruno, em outras cidades. Pedro, mas o que seria... Eu levantei a bola. Calma, vamos entender que seria um curso político, um curso social enorme, né? O senhor está falando da letra fria da lei. Mas o curso social disso, né? De tirar o diploma do Marçal. Pois é, mas a letra fria da lei tem que ser cumprida para todo mundo. Não tem essa. Me perguntaram isso, não é? É porque São Paulo é o maior município do Brasil. Eu levantei a mão, mas acho que o senhor já respondeu. Não, então haveria uma nova eleição. Sim, nova eleição. Tá. São Paulo é o maior município do Brasil, então seria uma vergonha ter que fazer. Mas acontece em todas as eleições em municípios menores. Então. É comum, sim. Então tem novas eleições. E vai acontecer. E vai acontecer em outros municípios aqui no Brasil também. São 5.559 municípios, se eu não me engano. Sim. Vai acontecer em dezenas de municípios pelo Brasil. Só que a gente não vai falar, porque não é São Paulo, mas vai acontecer de cassação de diploma. E a Justiça Eleitoral não pode ter esse comprometimento. Não pode. Já me perguntaram, mas isso, fulano, não é só São Paulo. Mas ele foi eleito. Eu falei, então quer dizer que o eleitor pode perdoar o sujeito que cometeu o crime? Pelo menos por enquanto eu não vejo isso na Constituição, não vejo isso na lei. Se ele for eleito, ele está perdoado. Não, é lógico que o eleitor decide com voto, e aí é o que a gente falou sobre o Marçal. O eleitor tem o direito de votar em quem ele quiser, e se ele acha que o Marçal mereceu o voto e teve 28%, votou e acabou, não se discute, tem o direito de votar. Mas isso não significa perdão para as ilegalidades cometidas, mesmo que o sujeito, candidato, seja eleito, como aconteceu em vários municípios. Viu, Pedro? Então seria a nova eleição. Dependendo do dia da eleição, pode ser que o candidato até assuma e exerça o mandato 3 meses, 4 meses, 6 meses, até terminar o processo. Pode ser que assuma o presidente da Câmara, aí a gente volta para o presidente da Câmara. Porque seria a chapa inteira. Assim, contamina a chapa toda. Assume o presidente da Câmara também por 2, 3 meses, até que a Justiça Eleitoral organize uma nova eleição. E o mandato é tampão, sempre pelo que falta para terminar o mandato. Não são mais 4 anos, não. É o que falta para terminar o mandato. Olha, passar aqui para a doutora novamente. Olha, veja bem. Nós temos aqui, em São Paulo, houve 48 mil votos nulos, tá? E a maioria, todos eles, porque digitaram 13, sim, ao invés de 50, né? Então anularam os votos. Né? Essa confusão, e isso também partiu do candidato Marçal. Ele falou, olha, no dia não digite o 13, e ele lembrava do 13 sabendo, quer dizer, ele forçou, trabalhou um pouco a mente, psicologicamente, jogou aquelas coisas, de não aperte o 13, aperte o 28, não aperte o 13, aperte o 28. E muita gente ficou com o 13 na cabeça, e na hora que falou, não, eu vou apertar o 13, apertou o 13 e anulou o voto. E nós tivemos aí 48 mil votos nulos, que isso poderia ter dado a vitória para um outro. Ou podia ter... Vamos abrir só um parênteses pequenininho aí. Também um pouquinho de falta de atenção do eleitor, não só no número, mas na urna eletrônica. A hora que você digita um número que não existe, aparece lá. Esse voto é nulo. Você quer confirmar?
Mas a pessoa confia. E a pessoa confirmou, né? Mas vamos lá, olha, são 48.100 eleitores na cidade de São Paulo anularam seus votos no primeiro turno, né? Digitando o número 13, né? Segundo esses dados que foram apurados pelo Registro Digital do Voto, né? O número do PT foi o segundo mais escolhido entre os votos, apenas ficou atrás do 00. Né? Nós temos que mudar essa questão as pessoas têm que entender um pouco mais da política para entender um pouco, como o doutor falou, tá lá, vai anular mesmo? Vou anular. Como se digitar o 00 também, vai fazer pergunta. Essa questão dos votos nulos, desses votos em branco, nós falamos em abstenção, né? Mas nós temos pessoas que foram lá e que também contribuíram para esse grande número de votos que não foram válidos aí. Como é que a senhora vê isso aí? Como é um fenômeno isso também? Porque foi muito alto, né? Foi bastante alto, né? Acho que são coisas diferentes, anular intencionalmente, né? Sim, porque é um posicionamento político, a pessoa está dizendo de alguma maneira que eu não me identifico com nenhum deles, eu não fui lá e não votei naquelas pessoas, né? Agora, esses quase 50 mil... Muitos também acabaram digitando 22, que também anularam. E isso aconteceu em outras eleições, né? Então, por exemplo, não exatamente o número errado, mas pessoas que queriam votar no Eduardo Bolsonaro aqui em São Paulo, né? Para deputado. Então, essas confusões, às vezes, elas acontecem, né? Então, quando a gente pega quase 50 mil votos no PT, é claro que o Marçal ele tem uma habilidade, né, de trabalhar esse discurso, essa confusão. Então ele falava 15, 13 é 28, né? Mas o que ele fez é menos importante, a meu ver, do que a identificação partidária histórica que as pessoas têm relacionando esquerda e o Partido dos Trabalhadores, o PT e o número 13. No Brasil, a gente tem uma baixa identificação partidária no geral. O PT é o único partido que você tem, às vezes ele pega ali 18%, às vezes nos períodos mais áureos do partido, 22% de identificação partidária, o que é muito distante de outros partidos. E inclusive, isso gera que a gente tem o petista e o antipetista, né? Você não tem o MDBista e o anti-MDBista, né? Em outros partidos a personalização é maior e o PT é esse partido com grande identificação. Então, no imaginário político das pessoas, assim, bom, esquerda tem lá a Marta, né? Que é a vice, tem o apoio do Lula, logo é PT, é 13. Né? Então, essa construção histórica nesse imaginário ela é muito forte. E aí foi uma falha grande da campanha, né, do Boulos, ao colar muito, e é importante porque a gente viu, né, você citou as pesquisas que a gente fez, a influência, né, do presidente da República, do vice, ela é fundamental, foi e tem sido fundamental na campanha do Boulos, mas ao colar demais nessas duas figuras históricas aí do PT, Marta, enfim, confundiu. Com idas e vindas, mas foi prefeita de São Paulo, confundiu. Então, acho que essa é uma questão que está mais nesse nível do que no Marçal, exatamente, né? Então, a campanha vai ter que... E tem se reposicionado em relação a isso, né? Reforçado o número e tal. Agora, eu acho que tem coisas interessantes que foram ditas, né? Sobre o Marçal ser inelegível, né? Os custos do que ele fez, né? Desses limites que foram avançados, tratorados, né? Os custos disso precisam ser altos mesmo, porque senão a gente vai ter outro candidato em outro momento que vai praticar as mesmas ilegalidades, né, especialmente na internet, nas redes sociais. Né? Ele vai começar até a elaborar melhor, né? Porque ele vai falar, vou pegar isso como exemplo. Se vale né? tudo, então vamos aí, né? A gente tem que ponderar que isso não é uma estratégia só do Marçal, né? Diferentes políticos da extrema-direita já utilizam esses recortes, né? Porque o que acontece? Ele falou isso bastante na campanha, né? Ele me ensinou as pessoas, às vezes, olha, existe uma economia da atenção, né? Então, na internet e nas redes sociais é uma quantidade de conteúdos enorme, e aí como é que eu chamo a atenção do algoritmo e das pessoas, consequentemente, né? Para gerar engajamento, visibilidade, precisa ter um fato relevante.
né? Precisa ter alguma coisa que vá chamar atenção e que vai fazer esse empuxo aí esse tracionamento do algoritmo. O algoritmo, a gente não sabe muito bem, porque as plataformas não abrem, mas a gente sabe que os algoritmos, eles trabalham com engajamento. Então, quanto mais as pessoas ficam naqueles conteúdos, mais eles vão ser mostrados para as pessoas, né? Então, eles sabem fazer isso muito bem. E aí, para você fazer um fato relevante na campanha, às vezes vale tudo, né? Nesse caso. Então, eu vou falar que ele é usuário de drogas sem prova, mas isso vai chamar atenção. E não só dos indivíduos que estão nas redes sociais, mas do sistema de mídia em geral. Então, o jornal vai falar disso, a rádio vai falar disso, a TV... Olha o que ele está dizendo. E aí você vai criando esse círculo, né, vicioso. Então, os custos políticos, eles têm que ser altos mesmo. Então, ele vai se tornar inelegível, para que o próximo fala, epa, se eu fizer isso... Eu vou fazer que nem o Pedro, vou levantar o dedo. Se eu fizer isso... Aluno aplicado. Isso pode ser... né, o custo é muito alto. Mas só mais duas coisinhas assim que eu pensei. A gente está falando do Marçal, mas o Marçal, ele é uma personalidade política dentro de um fenômeno maior. Então, a retirada do Marçal, né, do jogo, não quer dizer que, né, a gente não vai ter essas práticas ainda, né, de uso das redes dessa maneira, dos cortes, enfim. O antissistema, o outsider, né, não significa que ele saindo, né, a coisa muda. E, por fim, assim, na ciência política, a gente tem uma obsessão, que é tentar identificar quais são as motivações do voto. Então, por que as pessoas votam como votam? Porque a gente sabe que votou. Tantos por cento, né? E a gente consegue, a partir dos dados do TSE, identificar localização, a gente depois consegue chegar a gênero, enfim, todas essas questões, e a partir das pesquisas também, né? Agora, então, quem votou? Agora, por que votou? Por que as pessoas votaram no Boulos? Por que as pessoas votaram no Marçal e por que as pessoas votaram no Nunes? As motivações são muito diferentes, né, nas eleições. A gente tem algumas, o que a gente chama de escolas do comportamento eleitoral. Uma delas é o que a gente fala de escolha racional. Bom, ele foi corrupto, ele praticou ilegalidades, então logo eu não voto nele, né? Mas essa é uma das motivações, a corrupção. O rouba, mas faz. E isso a gente tem, aqui em São Paulo, hein? O antigo Adhemar de Barros, então a questão da corrupção, ela é, antiga, né? O meu é menos corrupto, a corrupção agora ela vai ser um elemento que eu vou dizer que não vou votar, em outros momentos isso não vai ser importante, ou não tão importante. Agora, tem muitas outras explicações para o voto, identificação, o que a gente chama de afetos políticos, então indignação, a fúria, então vamos lá para cima, o antissistema. Tem também, né, o posicionamento quem eu sou, né? Então, quem eu sou nessa estratificação social? Eu sou professor, então vou votar em professor, né? Então, também isso tem um percentual de pessoas que votam dessa maneira. E aí, o que a gente tem que fazer, e alguém, se quiser financiar pesquisa sobre isso, estamos à disposição, para entender por que as pessoas votaram no Marçal nas suas diferentes motivações. Isso é uma coisa que a gente ainda precisa investigar um pouco. A gente tem alguns elementos, né? A questão religiosa apareceu, a questão do empreendedorismo, enfim, temos alguns insights, mas ainda nesse nível de insights. Que eu ia falar. Então, pegando esse gancho final, só para deixar muito claro, o eleitor tem que votar em quem ele quiser e o voto é secreto, é garantido. Eu falo que a urna eletrônica é 101% segura e é mesmo. Então, votem quem quiser. Eu só falei que eu não consigo entender ainda. Então, é o que você falou, Tatiana. Então, vamos achar um financiador aí para pesquisa, porque eu só não entendo isso. Quer dizer, né, se faz essas coisas, como é que continua votando? Tudo bem, mas vota e continua votando com toda a liberdade, com total liberdade. E o outro raciocínio, e me perguntaram muito esses dias, aí depois do primeiro turno, e é que eu não desenvolvi a resposta da pergunta do Bruno. Eu acho que é um momento que a legislação pode ser repensada, talvez para tentar chegar a uma punição antes da eleição.
Pensei eu, porque eu já dei entrevista sobre isso, alguma coisa que seja tão grave, mas tão grave que justifique a suspensão do registro. Agora, sempre pensando que se isto acontecesse, a lei hoje não prevê, mas se isso acontecesse, não tem mais volta. Não tem mais voto. Você não consegue refazer depois do primeiro turno, entendeu? Ou o segundo turno. Quer dizer, mais alguma coisa que diga na lei, olha, se você ultrapassar este limite aqui, né, vale tudo nesse ponto, então aí você vai ter o seu registro suspenso, os seus votos vão ser nulos desde já. Mas por enquanto não tem. Então eu vi cobranças na Justiça Eleitoral, inclusive na televisão, né, gente aí importante, comentarista, jornalista, a Justiça Eleitoral é leniente. Falei, de jeito nenhum. A Justiça Eleitoral trabalha com a lei e com a Constituição. Se não tem lei, se não está na Constituição, a Justiça Eleitoral não pode fazer nada. Então, nossos legisladores, nossos deputados e senadores, em vez de ficar votando coisinhas de interesse deles, emendas, orçamento secreto, brigando com a STF, como a gente falou da outra vez, em vez de ficar brigando com a STF, vamos aproveitar este momento para não acontecer na próxima eleição, isso que a Tatiana falou, aparecer um outro que faça as mesmas coisas e aí a gente vai para a impunidade. Vamos aproveitar. Posso te fazer uma questão? Eu não sou do campo, né, do jurídico, mas eu vejo algumas pessoas discutindo de que a legislação eleitoral ela está muito atrelada a uma campanha eleitoral da televisão. Ainda que a gente tenha tido, né, alguns avanços sobre o uso de inteligência artificial, enfim, a televisão tem um período, né? Então começa a campanha, horário gratuito de propaganda eleitoral, tá lá, eu posso retirar. Agora, você até falou, né? Ele retira as redes dele, mas logo ele faz outra, e faz outra, e faz outra. Não tem, eu acho que, um desafio de pensar a legislação nesse novo sistema de mídia? E fazer isso agora, né? Não deixar para fazer lá em 26, faltando um mês para a eleição. Vamos fazer isso agora. Então, para isso a gente paga deputados e senadores lá em Brasília. Vamos trabalhar e vamos mudar em cima disso que aconteceu agora. Eu queria pegar esse gancho de vocês. Eu acho que a contribuição, entre aspas, a contribuição que fica desta campanha, a contribuição que fica é que é o seguinte, o Marçal, ele literalmente, visivelmente, ele testou os limites da legislação eleitoral. Ele testou todos os limites de toda a legislação. Então, eu acho que a chance está dada para a gente repensar a legislação eleitoral, porque ela não está preparada para o tipo de, digamos assim, de armação. Ela foi surpreendida. A legislação foi surpreendida. Foi. Eu concordo. Eu acho que sim. Está dada a chance. Acho assim, o lado positivo disso tudo é que está dada a chance. Talvez a legislação seja feita para candidatos normais. Esse exato, não era um candidato normal, né? Foi feito de boa fé, né? Foi feito pressuposto. E foi feita para a TV, né? Essa legislação, porque as coisas de tecnologia mudam muito rápido, a legislação não acompanha. Então isso, mas assim, está dado. O exemplo, porque ele não foi para o segundo turno. Porque se vai para o segundo turno, meu amigo, a situação ia ficar complicada. Eu não queria estar na pele dos juízes do TRE. Eu percebo também que o Pablo Marçal, assim como o Donald Trump nos Estados Unidos, o Milei na Argentina, ele pega um público frustrado com o sistema, porque assim, cheio de sonhos, gente cheia de sonhos de crescer na vida, ambiciosa, no bom, no mau sentido, mas que não se vê naquela classe média baixa, perene, um pouco com aversão a um certo intelectualismo também, que fala muito de centro ou de centro-esquerda ou de esquerda. E essa gente é muita gente que tem essa frustração, que o PT não consegue mais falar com ele. E é isso que eu queria perguntar para a professora. O PT, ou se acusa o PT de não conseguir falar mais com essa juventude urbana, jovem, que muitas vezes é motorista de Uber, motorista de aplicativo, faz uma faculdade com muita dificuldade. Eu queria que a senhora analisasse isso. A senhora falou que o PT consegue se renovar, mas isso é outra acusação também, que o PT se renova muito pouco e que a cúpula do partido continua branca e masculina. O que eu concordo, continua branca e masculina se a gente vira ali a base. O PT não consegue mais, ou a esquerda não consegue mais conversar com essa juventude urbana? Nossa, vamos ficar aqui quantas horas para falar disso? Não, eu tava pensando assim, a hora que der o horário a gente para, mas nós continuamos. Porque deixa gravado. O papo tá muito bom, né? Bom, é uma questão complexa, mas
para resumir um pouco para quem está nos ouvindo, o PT é um partido que surge ali no final dos anos 70, né, especificamente janeiro de 80, né, que é a fundação efetiva do partido, num contexto de trabalho que é muito distinto, né? É um partido que surge de diferentes correntes, mas uma corrente muito importante é do sindicalismo, né? Então o Lula mesmo, né, e outras lideranças que são muito importantes no partido que vão vir disso. Então você tem um ambiente de trabalho que é, né, é institucionalizado. Então as pessoas que trabalham numa fábrica, elas criam redes de solidariedade, porque eu sei qual que é a sua angústia, etc. Hoje nós temos uma outra configuração de trabalho, né? Com a digitalização, enfim, a plataformização do trabalho também, Uber, etc. Você tem outras características, né? Você não tem mais a pessoa do seu lado, né? A gente trabalha em casa, trabalha, enfim, é uma forma de trabalhar muito diferente. E o PT, como um partido muito grande, é o maior partido de esquerda da América Latina, é um partido enorme. Tem dificuldade, sim, de... Estava sendo pesado nessas horas. Exato, eu tava, né? É isso mesmo, né? Então tem dificuldades de mudar um pouco essa relação com que a gente fala que é a base, né? Esse é um desafio enorme para o partido, né? Alguns outros partidos que são muito menores, né? Que são partidos mais parlamentares, como o PSOL, conseguem mais, mas são menores, né? Então tem essa flexibilidade maior. Inclusive o uso das redes, né? A comunicação nunca foi o forte do PT e precisa, né? E precisa. E aquele que está no poder, a gente tem um termo que fala de partido cartelizado, partido burocratizado. Ele chega ao poder, ele quer continuar no poder. E aí vira uma máquina eleitoral. Eu quero ganhar a eleição, ganhar a eleição, ganhar a eleição, e deixa de olhar para isso. Né? E deixa de olhar para essa sociedade que está em muita transformação. E o Marçal fala muito com esse pessoal, porque vem desse lugar do coach, de dizer, você pode vencer na vida individualmente, muda o mindset e muda a vida. Porque as pessoas não encontram mais. Não depende do Estado. Não depende do Estado, você não tem mais sindicato, porque o trabalho está diferente, né? A carteira de trabalho já não é mais um horizonte possível, né? É uma outra forma. Então, e o partido ainda tem dificuldades por conta de toda essa história que foi construída, né? E só que há um limite do avanço e do desenvolvimento individual. Não é só mudar o mindset. Não basta isso, né? A gente sabe disso. E aí tem toda essa relação de... então, eu vou fazer o seu curso coach, eu vou fazer e vou mudar. Isso leva a uma frustração. Né? Isso vai levar a uma frustração, a gente, enquanto sociedade, vai ter que lidar com isso, porque a gente teve movimentos parecidos, né? Como junho de 2013, que foi muito aqui, com essa frustração de não ver esperança, expectativa de futuro. Né? No entanto, essas figuras... E aí, Trump e outros vão dizer assim, sua vida está muito difícil, eu tenho uma solução. E vai dar uma solução fácil. A gente não dá solução fácil. Por quê? Porque o mundo é complexo, né? Então, como que a política pode, não a política de extrema-direita, dar soluções que sejam identificadas pelas pessoas, mas que tratem dessa complexidade, mas consiga gerar identificação? Aí é a política, né? Aí tem que ir para a rua, né, é um trabalho contínuo da política, que não pode ficar no gabinete. Então, assim, eu falei, tem uma renovação, tem gente aparecendo, é muito pequeno, a renovação é muito baixa ainda. Renovação por renovação não é, né, garantia de sucesso democrático, mas os partidos precisam olhar para isso. O Lula falou isso, se não me engano, no começo do ano, né, num congresso do próprio partido. Precisa ter renovação, precisa outras pessoas virem com outras perspectivas, né, de outras experiências sociais, né, de mulheres, enfim, negros e por aí vai. Isso é importante para a política, né? Bom, caso aconteça realmente do Marçal, como o doutor aqui falou, não tenho dúvida nenhuma de que ele vai ser condenado e vai ficar inelegível durante uns 8 anos. Não é? Caso isso realmente aconteça, não estou duvidando do senhor, mas vai. Aconteceu. Isso aqui o que isso vai trazer para 2026? Porque existe um aprendizado.
Mas ele está inelegível. Tá bom, ele pode estar inelegível, da mesma forma que o Bolsonaro é inelegível, mas fez campanha, mas botou o nome, eu sou Bolsonaro. Aí, de repente, ele vem, eu sou Marçal, esse é o meu candidato, é esse que eu apoio. A justiça foi dura comigo, não tinha necessidade, isso tudo aconteceu. É lógico que ele vai inventar tudo que ele quiser inventar, mas ele vai pegar aqueles eleitores que, olha, você está vendo o que está acontecendo? Está vendo o que aconteceu? Eu avisei ali na frente, vamos mudar em 2026. Pode, como é que vê isso? Existe, assim, a possibilidade de transformar, e isso daí pode, sei lá, trazer aí, pode ser um mote para mudar a campanha em 2026, mudar tudo isso que está por aí? Sob O ponto que de vista, vai acontecer? Sob o ponto de vista jurídico, Pedro, se acontecer realmente ele ficar inelegível, vai ficar na mesma situação jurídica do Bolsonaro. Exato. E vira cabo eleitoral. Assim como o Bolsonaro gravou aí diversos, dezenas, centenas de vídeos para os candidatos isso a lei no permite. Brasil inteiro, ele pode fazer. O Marçal vai poder fazer a mesma coisa também, né? Porque inelegibilidade significa não ser candidato, mas não significa que ele não pode ter uma atuação política, né? E aí ele pode pegar mais pesado. Até não, que aí não vai ser candidato, não vai estar sob as regras da justiça eleitoral. Ele não, o candidato que ele eventualmente apoiar sim, mas tem a justiça comum. Se ele cometer calúnia, injúria, difamação, aí tem os crimes comuns. Os candidatos que eventualmente ele apoiar, sim, também ficam sujeitos à lei eleitoral. Me chamou a atenção, né? Eu lembrei agora de uma outra acusação que foi feita, não sei se tem processo ainda, mas eu respondi sobre isso, mas na reta final da campanha, parece que ele estava pedindo contribuições por Pix, 5 mil reais Pix, para que ele fizesse vídeo de apoio a outros candidatos, né? Então, se isto é verdade, se isto for correto, se isto for provado, já seria um terceiro processo com uma gravidade suficiente para gerar inelegibilidade. Outra coisa que o pessoal também confunde muito. Vamos lembrar, o Bolsonaro tem 16 processos lá no TSE. Se ele fosse condenado em todos, não é 16 vezes 8, não é isso. É sempre 8, igual para todos, começa a contar a partir da eleição, no caso do Bolsonaro, 22. No caso do Marçal, não importa se são 2, são 3, são 4. Sempre 8 anos e sempre a partir da eleição, né? Às vezes o pessoal quer, não é pena... ou sanção criminal, você não vai somar a pena, foram 4 crimes, você soma e dá 30 anos. Não é isso. No eleitoral é diferente. E olha, hein, isso é matéria para o Bruno depois explorar. Já estão, agora, é quando eu falo, né, que o Congresso, quando quer trabalhar em favor deles, trabalha. Está em andamento e já foi aprovado nas comissões internas, né, Paulo? Você conhece o funcionamento das comissões? Já foi aprovado lá em Brasília uma alteração na lei da ficha limpa, que quer mudar a contagem do prazo dessas inelegibilidades. Sim, né? Então vamos ver como é que o Congresso trabalha. Porque hoje a gente fala em condenação criminal, que é a suspensão de direitos políticos pelo tempo da pena, mais 8 anos de inelegibilidade. A ideia é unificar tudo. Quer dizer, hoje vamos imaginar que o sujeito seja condenado a 5 anos de uma pena criminal. Então ele vai cumprir essa pena criminal mais 8 anos. 5 mais 8 dá 13. Então ele fica 13 anos sem poder ser candidato. O que o Congresso quer fazer é unificar. E se eu não me engano, colocar um prazo máximo, não sei se 8 anos ou 12 anos, né? Mas não 5 mais 8. Entendeu? Como é hoje. Hoje é isso. Vou fazer uma pergunta para o doutor. A partir do ano que vem, é possível um presidente da Câmara Municipal de São Paulo ser eleito 3 vezes seguidas? Ou foi uma exceção? Não, é possível. Aquilo virou uma lei ali dentro, né? Nós mudamos o regimento. Mudamos o regimento e é possível que a eleição seja durante toda a legislatura, que haja a possibilidade de reeleição. Não há limite, então, mais? Não. E aí, você sabe, eles deram o exemplo aqui em São Paulo, aí o pessoal quer fazer na Assembleia também, né? Para reeleger o presidente da Assembleia. Sem prazo, né? Na verdade, é o que aconteceu. A Câmara, a gente tinha uma... No federal, você tinha a possibilidade de reeleição. Sei lá, são 2 anos, permitida uma reeleição. Então, o cara poderia ficar 4 anos. Então, a gente falou, bom, aqui nós temos eleição anual, nós temos mais chamamento
a formação da vontade. Então, por que não fazer porque 4 anos é possível ficar. Já é possível ficar. Lá em Brasília já é possível. Como a nossa eleição é anual, a gente tem eleição, tem o dobro de eleições. Então, por que não poderia? Na verdade, você tem mais eleições do que o próprio federal. Então, caso o Milton Leite participasse dessas eleições, fosse vencedor, ele poderia ser presidente em 2025 novamente? Poderia. E assim, porque é nova legislatura, porque é nova legislatura. Então ele poderia ficar de eterno. Ele poderia ficar. Ele poderia ficar. Brasil Vita ia se virar na... Não, mas é que o presidente Milton Leite, ele exerce isso é muito interessante. Não é que ele ficou 4 anos e isso é fácil. Para que isso aconteça, a pessoa precisa realmente, dentre 54... Ser liderança, né? Ser liderança. O Milton é um político que é respeitado, inclusive, e muito pela oposição. Então, pelo grupo dele, pelo grupo que não é o grupo dele, mas que gravita, que gira em torno do grupo político dele, e também pela oposição. Não, eu só lembro o seguinte, que nessa última, agora, legislatura que está terminando, né? Foi em 2020, né? No dia 1º de janeiro de 2023, lançou o nome dele como presidente da Câmara. E, se eu não me engano, foi a Houston que lançou pelo PSOL. A Érica Hilton, né? A Érica Hilton. Só. E só teve os votos do PSOL, ela. E ela ficou indignada. Eu estava lá, eu lembro que o Suplicy levantou, pediu perdão para ela, né? Falou, mas nós já tínhamos acertado com o Milton Leite. E ficou um negócio tão chocante. Não sei se estava lá, se lembra disso, mas o Eduardo Suplicy, que depois ele foi eleito deputado, né? Mas o Eduardo Suplicy era vereador, e ele falou, desculpa, mas nós acertamos, já tinha acertado com todo mundo, a bancada já acertou o apoio ao Milton Leite. Mas uma coisa que precisa ficar claro, assim, no parlamento, e é bom que seja assim, é bom que a população precisa entender que é bom, tudo é na base da negociação, do acordo. Porque senão veja, eu costumo dizer, Pedro, Alberto, que é assim, se fosse se a política fosse um jogo de maioria-minoria, você faz a eleição em 3 de outubro, vê quem ganhou e fecha a Câmara dia 1º de janeiro, porque você já sabe quem é maioria, quem é minoria, vai lá e fecha. Bora, isso aqui é maioria, isso aqui é minoria, fechou. E não é assim. Felizmente, o parlamento, e isso é a beleza, que infelizmente talvez isso não seja, as pessoas não percebam isso, não entendam, a democracia é a construção do consenso. A democracia não é maioria versus minoria, senão você não precisa abrir a Câmara. Você faz a eleição, vê quem é maioria, vê quem é minoria, assina um papel, nós somos da base, e fecha. A democracia é a construção diuturna de consensos. Então, o que o Suplicy estava querendo dizer, com muita sinceridade, inclusive, é que, olha, o consenso foi formado, o vereador, e nós nos comprometemos a votar em Milton Leite. Eu acho que até a imprensa tem um pouco de culpa disso, dessa dessa demonização. Isso, dessa antipolítica, é todo mundo ali em gabinetes fechados. E tem editores esses termos. Depois porque fala assim, né? Olha, você está vendo? A imprensa é muito culpada disso. A oposição. Na verdade, e eu defendo muito, eu falo, para de odiar político. A política é uma beleza em si. O consenso, construir o consenso. Mas não é negociar, é negociação. Né? Muitas vezes. Negociação, é consenso, é construir consenso. O Bruno está falando que, de repente, os meios de comunicação, o próprio jornalismo, tem essa responsabilidade, tem culpa sobre isso aí, mas
os próprios políticos jogam isso, porque eles também não se explicam para a população. A população que não entende. A coisa que eu acho injusta, assim, eu votei, por exemplo, no Suplicy, tá? Mas não entendo como é que ele se juntou com a direita e por que ele não deu apoio para a esquerda, entendeu? Eles não conseguem entender isso. Porque se fosse assim... Não. A população não entende isso, talvez por falta de informação. Ou mostrar um pouco mais o seguinte, não é o partido, é essa educação, essa educação política que as pessoas têm que ter um pouco mais, tem que entender um pouco mais da política. Como se falou... Fala assim, político não gosta de trabalhar. Mentira. É pessoal que trabalha fim de semana, volta para a base eleitoral. Pode trabalhar mal, pode trabalhar errado, alguns podem trabalhar com más intenções. Mas trabalham o tempo inteiro, estão sempre ligados. É uma missão aí, né? Uma profissão, entre aspas, que a pessoa nunca está totalmente relaxada, porque também é cobrada pelas redes sociais, é cobrada pelos eleitores, cobrada pela base eleitoral. É importante que isso aí aconteça. Você me permite, assim, todos os parlamentos, o parlamento, a Câmara Federal, o Senado, todo o parlamento, a Câmara Municipal de São Paulo, a Assembleia, o regimento é presidencialista. É a coisa mais presidencialista. Quem manda é o presidente, ponto final. Todo o parlamento é assim. E por que uma grande qualidade que o Milton... Por que o Milton consegue... O Milton Leite consegue essa unanimidade? Porque é o seguinte, o Milton garante, ele sabe exercer, ele sabe dosar, porque o regimento é muito presidencialista. Sim. Se você for presidente de um parlamento e você exercer a ferro e fogo, você massacra a minoria. Você massacra. Você não consegue votar um projeto em lugar nenhum, em nenhuma comissão. Porque você massacra. O Milton Leite, ele garante, ele é a garantia, ele teve a sabedoria política. A oposição, ele garante a existência digna dela. Eu acho que uma das grandes qualidades dele é que ele garante a existência digna da minoria. Mas podia ser mais renovado também, né? Mas podia ser mais renovado, podia ter outras pessoas com essa cabeça também, né? Podia ser mais renovado. Vamos ter um exemplo agora, vamos começar a próxima legislatura. Quem você aposta? Se fosse Pablo Marçal, no Rubinho Nunes. Agora eu não sei. Agora com certeza não é mais Rubinho Nunes. Não é mais, né? Tá bom. Nós estamos 10 horas e 51 minutos, vamos chegando quase, caminhando aí para o final. Bom, o que se espera, só para lembrar aí, que terminou a campanha, viu? Eu pensei que a gente fosse falar de Enel, de competência municipal. Acabou a campanha, a primeira coisa que o Marçal fez foi muda, né? Todo o site aí, vamos começar a vender plano Minha Família Rica. E ele começou lá e já... De 890 por R$ 99,99. Esse negócio do 99 é um bom... Não, mas é verdade. Começou, se você entrar lá, tirou as fotos, acabou com tudo. Plano Família Rica. Você não tem culpa de ter nascido numa família pobre, mas você tem culpa, você será culpado se não deixar a sua família rica. E assim, esse é o slogan. Mais ou menos isso. Mas a ideia era, tá lá. E aí, quiser comprar, tá à venda, só fazer a inscrição, ele só tá pedindo o CPF, tudo certinho. E depois vai receber uma carta em casa, né? Tá bom. Doutora, olha, eu vou deixar aí a gente aproveita aí para fazer as considerações finais. E o doutor Alberto já falou, vem aqui no segundo turno para ver se realmente vai. Mas vamos aí. O que se esperar desse segundo turno? Volta aqui para a gente, pelo menos, checar se as previsões estavam certas. Bom, vamos sim. Acho que é legal falar que as pesquisas no Brasil, né, foram bastante contestadas, né? Mas pesquisa não acerta, né? Não é feita para acertar o resultado eleitoral, mas para mostrar as tendências. Tempo, exatamente. Né? Então, o eleitor pode mudar de opinião. A gente viu uma alteração já na Quest de ontem, sim, né? A distância entre o Nunes e o Boulos diminuiu. Enfim, temos eventos imponderáveis da política, né? 45-33 aqui. Né? Como, né, o apagão, enfim, isso sim, pode mudar, né, o cenário eleitoral.
aquele que sai na frente, né, no primeiro turno, ele tem mais vantagem historicamente, né? E a taxa de reeleição no Brasil é enorme de prefeituras, né? Acho que um ano que foi menos, o percentual mais baixo foi em 2016, quando a gente fala de eleições municipais, mas foi uma eleição que a eleição seguinte a junho de 2013, né? Uma contestação muito grande dos partidos. Aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, o Haddad não foi reeleito, né? O João Dória, que foi eleito prefeito, enfim, então estava nesse contexto. Então, a taxa de reeleição é grande. E as pesquisas, elas são pesquisas, enfim, os institutos muito confiáveis, né? Evidentemente que não é acertar, é apontar esses caminhos, mas vamos lá. Acho que a campanha... agora, né, ela tem uma presença forte nas redes sociais, mas a televisão, ela continua sendo importante, a rádio continua sendo importante, porque ela vai também trazendo essa discussão mais, né, pulverizada, enfim, você entra num táxi, você escuta a rádio, você vai num bar, tá lá a televisão, e as pessoas ficam com aquele conteúdo, com aquelas frases um pouco na sua memória, né? Então, mas a eleição agora, no segundo turno, ela está acirrada, mas ela já não está no nível de violência que nós vimos anteriormente, né? Respeitosa. A marcação do antagonista, ela é importante. Eu sou diferente dele, vote em mim, né? Isso é importante. Mas a violência, pelo menos, como a gente viu, foi deixada de lado aí por não estar Marçal, né, no segundo turno. Será um prazer estar aqui com vocês de novo. Agradeço o convite e a conversa aqui com vocês. Doutor Alberto Rolo, como foi a sua experiência hoje no meio mudou todo o contexto, né? Passou muito rápido, a conversa boa. E é assim que tem que ser. Eu acho que qualquer contribuição que a gente possa dar, cada um dentro da sua área, para esclarecer o eleitor, né? Para o ouvinte compreender um pouquinho mais como funcionam as coisas. E isso que o Paulo estava falando, quer dizer, político não é demônio, Câmara não é demônio, e a gente tem que cobrar. E cobrar da maneira possível. O voto é uma oportunidade, mas cobrar ao longo do mandato. Eu acho que a lição que fica redes sociais são importantes, né? E me lembro da Tatiana falando isso. Redes sociais são importantes e campanha pelas redes sociais cada vez mais agressiva, cada vez mais presente, mas não é só o político que foi eleito através das redes sociais, continuar usando as redes sociais os 4 anos do mandato. Ele tem que trabalhar, tem que ir lá na Câmara, apresentar projeto e discutir. Se o projeto é bom, ele vai apoiar. Se o projeto é ruim e for aprovado, ele vai te criticar, que vai ser um retrocesso. Assim, tem que trabalhar. Continua com as redes sociais, mas tem que estar presente no plenário, nas discussões nas comissões, e tem que apresentar aquilo que está sendo votado. Porque o que a gente não sabe, eu não sei o que foi votado a semana passada na Câmara aqui em São Paulo. Eu não sei, não fui atrás da informação. Lógico, culpa minha de não ter ido atrás, mas eu também não vi ninguém falando quais foram os projetos que foram aprovados, votados, por exemplo, na semana passada. Então, fica essa lição. Quer dizer, vamos mudar a legislação, vamos aprimorar para não acontecer em 26 essas mesmas violências que nós vimos, e vamos trabalhar. E o que eu puder contribuir, que eu puder ajudar a trazer informação, explorar informação, eu estou sempre à disposição. Segundo turno, até falei semana passada, São João de Meriti, no Rio de Janeiro, ia ter segundo turno, aí anulou o voto do 5º colocado e caiu o segundo. Quer dizer, deu uma confusão, um rolo com L só, e eu tentei justificar, tentei explicar. Quer dizer, onde já se viu, cai o 5º e anula os votos do 5º e aí cai o segundo. Então não vai ter mais segundo turno. O primeiro colocado foi declarado vencedor. Obrigado mais uma vez pelo convite e eu estou sempre à disposição. Agradeço os companheiros de mesa aqui, o Paulo, a Tatiana, o Bruno, agradeço o Pedro, o convite da Rádio Trianon. Muito obrigado. Bom, eu antes de passar pro doutor Paulo, o senhor falou que o senhor não sabe, a gente nem sabe o que foi votado na semana passada. Bom, o que a Câmara fala é o seguinte, olha, nós temos a web Rádio Câmara, que realmente é difícil. Mas aí, doutor, só vou passar aqui. Diariamente, às 9 horas, né? Mais ou menos lá pelas 9 horas da manhã, temos uma parceria com a Rádio Câmara e todas as votações, o que está correndo, a Rádio Trianon está aos 10 minutos com o Carlos Malho, o grande jornalista Carlos Malho, que hoje é o editor-chefe da Rádio Câmara, ele passa por aqui. Então,
Ótimo. Da agora em diante, Desconhecimento meu. a Rádio Trianon já faz Vai ter informação. um trabalho. É mais uma informação, porque é muito difícil as pessoas sintonizar a Web Rádio Câmara. É mais fácil, sintoniza então a Trianon, que além de tudo isso, ainda você tem a oportunidade de ouvir a Tatiana, o doutor Alberto Rolo, o Paulo Bacarin, e agora eu vou passar a palavra para o Paulo Bacarin. Paulo, a nossa parceria com a Rádio Câmara está muito boa, hein? É muito bacana. É muito bacana porque facilita essa comunicação com a sociedade. Mas eu queria agradecer o teu convite de estar aqui. O tempo passou muito rápido. E, na verdade, acho que cada um de nós aqui poderia ficar mais um outro tanto desse para poder falar, né, para poder discutir. Mas eu sabia desde o começo que ia ser muito gostoso participar disso aqui, pela Tatiana, pela presença da Tatiana e do doutor Rolo, que eu conheço o pai dele. Eu lembro do pai dele algumas vezes na Câmara, que sempre teve processo, vereador com algum processo de eleitoral, tal. Eu lembro do seu pai na Câmara. Quando eu te vi agora, eu falei, bom, esse é o Alberto Rolo Filho, porque eu lembro do pai, ele tem mais ou menos a minha idade, assim, então Bom, mas o que eu queria fechar, Pedro, é agradecer o convite da Rádio Trianon, dizer que ficou coisas ainda que a gente poderia falar sobre os novos vereadores, sobre a legislação municipal. Eu pensei que fosse dar tempo da gente falar sobre a Enel aqui, né? Quer dizer, é uma concessionária federal. O município de São Paulo tem uma sentença, existe uma sentença contra o município de São Paulo que proíbe, que diz assim, taxativamente, foi transitada em julgado, a sentença acho que de 2008, a concessionária é federal, ela não deve satisfação alguma ao município de São Paulo. Está uma sentença transitada em julgado. A Câmara recorreu, a Prefeitura recorreu, e o Supremo, na verdade, não aceitou o recurso, por questão processual. Então, essa decisão de primeira instância transitou em julgado. Então, isso é sentença. A concessionária de energia de São Paulo não tem que dar satisfação alguma ao município de São Paulo. Mas isso a gente pode marcar uma próxima vez para vir aqui conversar. E como conversar também sobre os mandatos novos, porque eu tenho que te contar também um pouco, discutir, porque as competências municipais, elas são estreitas. Muitos desses vereadores entram e se frustram, porque a Câmara não pode legislar sobre direito penal. Sim, é lógico. Não, é o que eu vejo. Por exemplo, o cara chega, geralmente o vereador novo chega querendo legislar sobre penal, e não pode. Então as competências, o papel, o camarada entra no primeiro mandato, ele não sabe direito as competências do município, e não são assim amplas e restritas, né? Eu costumo dizer assim, depois você pega uma certa intimidade com o vereador, né? Você fala assim, vereador, na verdade é a outra eleição, é daqui 2 anos. O senhor disputou essa, mas o senhor queria é a outra. Exatamente. É para deputado federal. Muita gente votou, por exemplo, não estou criticando, longe de mim, eu estou isento disso aqui, mas votou Isabela Nardoni, na mãe, né, na Ana Carolina, e votou no pai do Henri Borrell, no Rio de Janeiro. Porque eles achando, quer dizer, a nossa luta é pelos direitos das crianças. Olha, nós temos o ECA, nós temos uma série de coisas que já dão os direitos das crianças. A legislação qual é essa municipal. luta? Porque a partir do momento que você é um vereador, você vai ter que lutar pela cidade de São Paulo inteira. Você tem várias e várias coisas e você vai ter que entender de política para estar lá. Porque senão não adiantou nada. Não é? Tudo bem, sabe? A comoção fez votar. Né? Mas isso já aconteceu com Ari Frenebach. Já aconteceu. Com o pai. Né? Ele também entrou com aquele negócio e ele viu. Família Ota. Família Ota. Ele viu e não se reelegeu, né? Não se elegeu. Ele faleceu, mas a esposa dele saiu pelo Podemos, mas ela não foi eleita. Às vezes tem a pessoa que é eleita em virtude de alguma tragédia pessoal, familiar, mas tem também por exemplo, nós tivemos um caso que ele ficou 2 anos. O coronel Telhada
porque a pauta dele era de segurança. Ele ficou 2 anos, porque ele percebeu que não... Não, o Telhada chegou a ficar 4 anos, mas já na reeleição ele já foi embora. O coronel Telhada, ele foi para deputado estadual. E teve um deputado, teve um vereador também, esse ficou 2 anos. O delegado, ele era do MDB. Palumbo. O Palumbo. Ele também, porque chegou lá, falava, Palumbo, na verdade, aqui você não vai fazer. Você fazer assim, você não consegue propor projeto nenhum. O máximo não tem. Não tem pauta, né? Não tem agenda política. Bom, estamos terminando, Bruno. Vamos lá, rapidinho. Sobre ele falou sobre a Enel, também se diz muito que a ANEEL tem um órgão fiscalizador que também é independente do governo federal, que é ela que é responsável por fiscalizar aqui a cidade de São Paulo. Então é uma discussão para uma próxima vez. E vamos esperar qual que é o fundo do poço das eleições de 2026 também, que vai que baixa mais, né? Pode melhorar como pode piorar. Obrigado, pessoal. Não seja pessimista. Bom, e vamos terminando o Metrópole em Foco de hoje. Lembrando que esse programa tem um oferecimento de Sicredi, que é a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Se você perdeu, se você chegou meio atrasado, se você pegou a conversa aqui na metade, a entrevista na metade, não fique triste. Metrópole em Foco, segunda edição, vai trazer na íntegra esse bate-papo a partir das 15 horas. Metrópole em Foco, segunda edição, das 15 às 18 horas. Então, no período da tarde, você vai poder conferir todo esse bate-papo, toda essa entrevista ao vivo não, perdão, mais gravado, mas você vai pegar na íntegra, né? E depois vai ficar disponibilizado nas redes sociais aí, todo esse encontro, né? Prometendo aí que a gente pode se reunir novamente, porque a conversa tem muita coisa ainda para acontecer, ok? Bom, terminando e voltamos amanhã, tá ótimo? Tchau, fui! Oi, aqui é a Ana Castela. Posso te dar uma dica? Com a poupança programada no Sicredi, você determina o valor e quantos meses quer poupar automaticamente.